Muito bem, pessoal, aqui quem fala com vocês é o Pablo. Bom, pessoal, nesse vídeo aqui vamos falar sobre as ações da Petrobras e do Banco do Brasil, pessoal, e as duas maiores oportunidades da Bolsa Brasileira. Na minha opinião, as ações do Banco do Brasil e da Petrobras estão muito descontadas, pessoal, e podem trazer um retorno bem acima da média aí para vocês. E existe um fator aqui nessas duas empresas que pode fazer elas darem um retorno superior a 1000%, ou seja, multiplicar o seu capital em mais de 10 vezes no longo prazo. Então fiquem comigo até o final deste vídeo para vocês saberem sobre essa novidade inédita. Mas antes de falarmos sobre tudo isso, pessoal, já peço para que vocês se inscrevam no canal, até porque agora estamos com uma meta de atingir 6.000 inscritos aqui no canal, pessoal. E quanto mais esse canal crescer, mais eu posso proporcionar o conteúdo de qualidade para vocês, porque meu principal objetivo neste canal é fazer com que vocês atinjam a tão sonhada liberdade financeira. Então, pessoal, em contrapartida, vamos se inscrever no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like, porque ajuda muito no engajamento. Quanto mais likes esse vídeo tiver, mas eu consigo perceber que vocês estão gostando do conteúdo e eu posso trazer tópicos relacionados aqui para vocês, tá bom? Sem mais enrolação, pessoal, vamos de fato aqui para o que interessa. O Banco do Brasil e a Petrobras representam posições relevantes na carteira do canal. Perceba que eu tenho aí 8,9% da carteira em Petrobras e 58,29% do patrimônio nas ações do Banco do Brasil. Começando aqui, pessoal, com Petrobras, tá? A empresa hoje, para mim, está muito barata. Por quê, né? Devido a essa grande queda que tem acontecido no preço das ações. Perceba que quando a gente pega aqui, ó, na cotação padrão, numa lupa anual, as ações da Petrobras caem lá dos seus R$40 para essa faixa aqui dos R$29,41, denotando abaixo do valor patrimonial, fora que a rentabilidade da empresa está muito boa. Essa queda tem acontecido principalmente por conta de uma desvalorização no preço do barril do petróleo. Perceba que desde o ano passado para cá, o preço do barril negociava lá mais ou menos em $90 e de lá para cá o preço recuou para $61 o barril, tá? Então, quando há uma queda no preço do barril do petróleo, o mercado entende de que a Petrobras não vai ter resultados tão pujantes, tão grandes como antigamente, quando ela estava num preço de barril mais elevado. Por isso que, consequentemente, o mercado bate nas ações, colocando um prêmio de risco maior. Porém, existem dois fatores positivos aqui na Petrobras. O primeiro é o custo de extração dela, que hoje está na faixa de $28 o barril, denotando que se o preço do barril ficar acima de $28, a empresa tem ali resultados positivos. E detalhe que para o preço do barril cair para $28, isso é quase impossível de acontecer, porque isso acaba inviabilizando a produção global. E quando isso aconteceu, rapidamente o mercado jogou o preço da commodity para cima novamente, tá? Porque o mercado sabe que existe um limite, tende a prejudicar a empresa, não somente a empresa, mas todas as petrolíferas mundialmente, tá? E aí a Petrobras, tendo esse custo baixo, ela tem essa vantagem, tá? Bem expressiva para o investidor. Fora que hoje o preço do barril negocia acima de $40. Então, caso ela continue mais ou menos nestes níveis, ou um pouco levemente ali superior, ela paga um dividendo mínimo na faixa de $4 bilhões, que no dólar atual nos dá R$22 bilhões. Supondo um resultado operacional parecido, ela poderia nos dar ali, né, consequentemente dividindo aqui pelo valor de mercado atual da Petrobras, ela pode nos dar um dividendo de 11,4% ao ano na média. Então, se ela crescer a uma taxa mais ou menos de 9% ao ano, que é o que ela cresce aqui na média, a Petrobras cresce na média, né? Ali 9% ao ano, ela tem consequentemente um retorno embutido no preço da ação de 21,45% ao ano na média, trazendo um potencial bem expressivo para o investidor. Imagina para aquele investidor que reinvestir os dividendos, aí pode ter um retorno significativamente maior. Então perceba que é uma ação também que, além de pagar grandes dividendos, ela tem um potencial de apreciação. Fora que nesse nosso cálculo não considera a reprecificação dos múltiplos pelo mercado. Então o Petrobras, caso subisse na cotação, poderia se apreciar muito, pessoal, mas muito mesmo. Com o EBITDA que ela reporta ali, né, no caso trimestralmente, nos dá 200 bi de EBITDA por ano. Então se ela for cotada pela média dela, só para vocês terem uma ideia, basicamente era para ela subir na cotação, subir no seu valor de mercado
aproximadamente 197%. Imagina isso aliado a um potencial dividendo expressivo. Perceba que seu retorno embutido no preço da ação poderia ser absurdamente elevado. E colocando outros indicadores também, o próprio PEG Ratio ali do Peter Lynch, que mede a taxa de crescimento com quanto a empresa vale, vocês já percebem que a ação está muito barata, negociada abaixo de 1, denotando extremo desconto pelo indicador do Peter Lynch. E hoje não temos a mesma Petrobras do que antigamente, a dívida líquida segue controlada, o risco de interferência política acabou se reduzindo bastante por conta das leis das estatais, fora que ter o governo como acionista pode ser algo até que bom se você olhar para o outro lado, porque caso a empresa passe por algo difícil, o governo vai ali ajudar, vai salvar a empresa e consequentemente você tem esse risco de que ela nunca vai quebrar. Não significa que ela nunca vai patinar no lucro, pode acontecer do lucro cair, entrar em crise, né? Mas significa que pelo menos você tem a garantia de que essa empresa nunca vai fechar as portas, mesmo que ela demore para se recuperar. Você tem uma empresa que você pode pagar barato e conseguir ali um retorno acima da média. E Petrobras nos últimos 10 anos entregou 1.170% de retorno, já englobando ali o reinvestimento de provento. E a grande cereja no bolo aqui da empresa é a margem equatorial, que poderia dobrar a capacidade de produção da Petrobras, trazendo crescimento no EBITDA, crescimento na receita da empresa, maior repasse de proventos e também uma possível valorização das ações da companhia. E por fim temos o Banco do Brasil, pessoal. O Banco do Brasil aí, diferentemente da Petrobras, não tem uma boa perspectiva de dividendos para este ano, pontualmente, claro, né? Até porque ele tem enfrentado dificuldades relativas ao agronegócio. E o Banco do Brasil, todo mundo fala que é previsível, mas nem tanto. Ele é uma empresa de commodities, assim como a Petrobras. Por quê? Porque ele depende do preço da soja. Para quem acompanhou ali, né, o BB Day, que é a publicação ali do Banco do Brasil para os investidores que ele fez em Nova York, ele explicitou muito bem, tá? Que a gente tá conjunturalmente num cenário não muito favorável, porque estamos tendo uma alta na taxa Selic, hoje a Selic está ali 15%, que acaba encarecendo o custo do crédito para o pequeno produtor rural, e não somente isso foi aliado por um efeito de desvalorização no preço da soja. E o Banco do Brasil, por ter 1/3 da sua carteira de crédito atrelada ao agronegócio, ele foi impactado em cheio, tanto por uma Selic alta, resolução 4966, que faz os bancos provisionarem perdas em estágio 3, e por consequentemente ali, né, queda no preço das commodities agrícolas. Isso tudo veio ali em cheio no Banco do Brasil e fez com que esse ano ele tivesse um tombo bem gigantesco no seu lucro. Mesmo assim, o banco projeta um lucro na faixa de 21 a 25 bi. Agora, podemos ver sim uma recuperação para o ano de 2026 em diante, porque sempre quando o Banco do Brasil ele passa por essas crises de crédito, ele tende a se recuperar bem rápido, como aconteceu ali em crises passadas. Perceba que o lucro tombou em 2015, ele voltou a lucrar, o lucro tombou em 2013, ele voltou a lucrar, então ele recupera rapidamente. Por quê? Porque o governo mesmo assinou uma MP, né, uma medida provisória para que alivie um pouco dessas provisões, e já a taxa Selic para o ano seguinte dando uma aliviada e esse preço de commodities mantendo estável ou até em alta novamente, o banco pode voltar a ter uma inadimplência um pouco mais controlada, trazendo uma recuperação no resultado de Banco do Brasil. Neste ano, eu vou me basear por dois cenários no banco. Já acho que a ação está bem barata, tem um retorno, tá muito bom, ó, 0,65 de PVP. Somente para Banco do Brasil ser cotado pela sua média histórica, pessoal, o banco já precisaria se apreciar, tá? Aproximadamente ali, se eu pegar 1 e dividir por 0,64, o Banco do Brasil tem um potencial de alta de 56,25% na cotação. E mesmo em épocas de períodos de lucro fraco, de dificuldade, o banco foi cotado acima do valor patrimonial. Então perceba que a gente já tem um desconto bem embutido aqui no preço da ação. Colocando aqui, né, consequentemente o múltiplo do Graham, a gente vê Banco do Brasil também muito descontado, com um potencial de valorização aproximado até os R$51, que dividido por R$20, que é a cotação atual, nos dá um potencial de alta de mais ou menos ali, né, 157%. E utilizando o próprio PEG Ratio do Peter Lynch, que mede a taxa de crescimento, né, qual que é a taxa de crescimento do Banco do Brasil? 1 menos o payout médio, que foi de 30%, vezes ROI. ROI médio do Banco do Brasil foi de 15% ao ano. Então ele cresce na perpetuidade 10,5% ao ano. Somado a um dividendo médio na faixa de 9%, podemos ali, né, ter um retorno nominal embutido no preço da ação, ou seja, 11 mais 9, retorno embutido no preço da ação de 20%. E mais uma reaplicação do provento, você poderia ter 23% ao ano de retorno. Fora que isso não considera, obviamente, uma reprecificação dos múltiplos para Banco do Brasil, tá? E o mais interessante, ó,
Vejam, para que você que já encaminhou comigo até o final deste vídeo, olha esse estudo de Banco do Brasil. Quando o banco passa por esses cenários de grande estresse, de volatilidade, de incerteza, perceba que precede altas bem expressivas. Olha em 2016, 300% de alta, 2004, 1.500% de alta, que alta foi estratosférica. Por quê? Porque o banco ele teve 3 cenários positivos. Alta da bolsa de 2004 a 2008, melhora da inadimplência, tá? O agro esse ano bombou, então o Banco do Brasil conseguiu crescer abruptamente seu lucro com uma valorização nas commodities. Tecnicamente foi o paraíso das commodities nessa época. Várias commodities ali subiram forte, petróleo, commodities agrícolas, e o Banco do Brasil foi beneficiado, 1.500% de alta. E também queda no juro brasileiro. Quando juntou esses 3 cenários positivos, o banco entregou muito valor para o acionista. E hoje perceba que o PVP está semelhante em épocas antigas, de 2016 e 2004, trazendo uma assimetria bastante interessante para quem busca multiplicação de capital. Perceba que você vai precisar de paciência, mas é um banco que pode mudar você de patamar, porque imagina só, se o banco no futuro for cotado por 4 vezes de PVP, como já foi cotado em mercados de euforia, dividido pelo PVP atual, o Banco do Brasil poderia subir 515% na cotação. Fora esse provento sendo pago, poder trazer um efeito composto bem expressivo para você que quer multiplicar o capital. E mesmo considerando a queda recente, o Banco do Brasil entregou 18,5% ao ano na média, 7.300% de retorno desde os anos 2000. E antes de toda essa grande queda, o banco chegou a entregar mais de 22% ao ano. Então perceba que superou até mesmo o Itaú. E quem se aproveita desses momentos de grande estresse, grandes quedas que acontecem nas ações do Banco do Brasil, acaba fazendo bons negócios e comprando o banco barato. O grande problema é você ter paciência de esperar as coisas acontecerem, porque quando a maré tá ao contrário, você pega ali a faca caindo, é muito difícil de você fazer aportes, porque a narrativa do mercado acaba mudando, você não tem ali pontos positivos, então você fica instigado a vender a boa empresa, sendo que, pessoal, qualquer boa empresa vai passar por um momento difícil, até mesmo o Itaú, que é apelidado como banco de maior qualidade, né? E ele tem uma qualidade muito grande. Mas o Banco Itaú já passou por cenários complicados, inclusive o mercado recomendou venda da ação, tá? Então é muito difícil de você permanecer firme quando as coisas não estão dando certo. Porém, são nestes momentos que tem ali as grandes oportunidades. E por todos os múltiplos, hoje o Banco do Brasil aparenta ser uma oportunidade. A grande questão é você comprar nesses momentos. Claro que nada se trata de recomendação, você vai precisar de paciência, pode demorar 2 a 3 anos. Eu não acho, eu acho que vai recuperar antes. Mas claro, não vai ser do dia para noite, mas eu acho que ele já para 2026, a gente já pode ter uma recuperação gradual e quem sabe a rentabilidade do banco volte ali para os 14 a 15% ao ano, já com dividendo um pouco mais modesto. E perceba que mesmo após essa queda, eu permaneço firme e estou esperando aí o banco, eu não acho que vai acontecer dele chegar em 16 a 17 reais, mas nesses preços posso ir realizando pequenos aportes. Ué, Pablo, você acha tão barato, por que você não compra? Porque já é uma grande posição da carteira. Então não tenho pressa para aumentar a posição. Eu tenho aproveitado outras oportunidades no momento. Por exemplo, BR Partners, Petrobras, BB Seguridade, as ações da Vale. Mas o Banco do Brasil aí também poderia entrar na conta e eu pegar o meu caixa e também comprar um pouco aqui da empresa. Sem pressa, tá? Até porque as oportunidades vêm e vão e sempre tem aí bons pontos de entrada que o Banco do Brasil acaba nos oferecendo. Empresa centenária, acredito na recuperação do resultado e acho que tem sim um ponto muito a favor aqui do Banco do Brasil. Fora o governo, né, que é o principal aí ajudante do Banco do Brasil, jamais vai deixar a empresa quebrar. E mesmo após esse tombo no Banco do Brasil, a carteira deu de rentabilidade 121% de retorno. O que se eu colocar, né, a taxa anual composta nisso daqui, 121% de retorno em 3 anos e 7 meses, eu tive uma rentabilidade de 23,9% ao ano na média. Se eu continuar perpetuando essa rentabilidade a longo prazo, com certeza o meu patrimônio vai crescer abruptamente. Nossa, Pablo, é extremamente complicado fazer o que você faz. Achei bacana seu vídeo, mas será que você não tem alguma coisa que nos facilite nosso dia a dia, nos traga uma praticidade e um potencial de retorno mais alto sem tanto risco? Bom, pessoal, é por isso que para vocês que ficaram comigo até o final deste vídeo, eu estou com uma belíssima oportunidade aqui para vocês. A planilha das ações mais baratas da bolsa. Pessoal, essa planilha aqui, ela é show de bola, tá?
Para primeiro de conversa que ela é uma planilha totalmente vitalícia. Uma vez que você investir nessa planilha, ela é sua para sempre, para a sua vida toda. Fora que ela é mais barata do que o preço de uma pizza. Aquela pizza que você paga ali no mês, essa planilha tá mais barata do que isso. Você tem acesso, obviamente, a mais de 100 ações aqui em tempo real. Segundo fator é que ela é totalmente automatizada. A cada balanço mensal de uma empresa, a qualquer segundo, a qualquer minuto, todas as projeções desta planilha serão feitas automaticamente, porque já tem algoritmos de negociação que fazem isso para você em tempo real. E terceiro e último fator, conter os melhores indicadores da bolsa pelos grandes investidores. Décio Bazin, Benjamin Graham, Peter Lynch, tem aqui o ranking das ações das baratas pela Magic From. E fora que você também tem acesso a preço teto projetivo. Tá bom, Pablo? Onde estará o link desta belezura? Estará na descrição do vídeo, primeiro comentário fixado, e também será disponível na bio do canal. Basta você clicar em mais e você vai ser direcionado para adquirir a planilha das ações mais baratas aqui no Brasil. Bom, pessoal, por este vídeo é isso. Não se esqueçam de se inscreverem no canal, compartilhem esse vídeo, deixem nos comentários sugestões e macetem o dedo no like porque ajuda muito no engajamento. Já comentem se vocês têm Banco do Brasil e Petrobras, e eu tenho as duas na carteira e acredito em um retorno bastante promissor para quem pensa a médio e longo prazo. Bom, pessoal, terminando o vídeo por aqui, fiquem com Deus até o próximo vídeo e fui!